Lucas 24, de 13 até 36. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ficaram apavorados e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam eles ainda, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Essa é a palavra do Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós precisamos da sua ajuda, precisamos da instrução do teu Espírito Santo para podermos entender aquilo que na sua bondade o Senhor quer nos falar. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Jesus havia convidado algumas pessoas para andar com eles. E essas pessoas ficaram muito próximas de Jesus. Se tornaram seus discípulos e começaram a andar com ele diuturnamente. Deixaram tudo que tinham e começaram a acompanhar Jesus. E eles foram impactados por essa presença de Jesus, por essa convivência com Jesus. A primeira coisa que eles foram impactados foi com a palavra de Jesus. A palavra de Jesus tinha peso, tinha poder. A palavra de Jesus era algo assim extremamente penetrante. Ela desconcertava as pessoas, não só destruía determinadas estruturas, mas construía outras. Teve uma vez em João, no capítulo 6, que Jesus fez um discurso assim, duríssimo. E ele perguntou para esses seus discípulos: escuta, vocês também não querem ir embora? Porque muita gente, depois de ouvir esse discurso, foi embora. E aí os seus discípulos disseram para eles: para onde nós vamos?
se tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tinha as palavras de vida eterna e isso os impactou tremendamente. Uma outra coisa que impactara os discípulos era o poder que Jesus tinha, o poder sobre as doenças. Ele curou enfermos, cegos, coxos, paralíticos, leprosos, lunáticos, gagos, surdos, mudos. Para vocês terem uma ideia do poder de Jesus, vocês imaginam, até sogra ele curou? Tanto que ele era poderoso, conseguiu curar até a sogra do Pedro. Não só sobre as doenças, mas o poder sobre os demônios. Os demônios o viam de longe e corriam de Jesus. Eles se prostravam diante de Jesus, se rendiam diante de Jesus. Sobre a natureza, eles viram Jesus andando por sobre o mar, eles viram Jesus se levantando dentro de um barco, um mar revolto, e Jesus dando uma ordem para o mar, como um general dá uma ordem para o recruta: fica quieto. E o mar se transformou numa lagoa. Eles viram isso acontecer. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Jesus vai andando, ele é interrompido no meio de um caminho por uma mulher que precisava de ajuda. Quando ele chega, a menina tinha acabado de morrer. E as pessoas que estavam ali disseram para o Jairo: não incomodes mais o mestre, porque a menina está morta. E Jesus diz: não temas, crê somente, porque ela não está morta, ela apenas dorme. E eles começaram a rir. Será que esse camarada é tão estúpido que não sabe a diferença entre dormir e morrer? E ele entra na casa com Pedro, João e mais os pais da criança e diz: Talita cumbi, menina, levanta. E eles viram isso. Eles viram Jesus ressuscitar Lázaro, um morto de 4 dias. Onde é que vocês colocaram ele? Ah, tá ali, mas já faz 4 dias. Tá fedendo. Já não tem mais tempo. E Jesus então diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava se decompondo há 4 dias sai cheio de vida. Eles viram isso. Eles não só escutaram, como eu e você, não. Eles viram isso na frente deles. De maneira que eles não tinham nenhuma dúvida de quem Jesus era. Eles tinham certeza absoluta que aquele homem de 30 anos, irrigado por sangue, sustentado por ossos, que tinha um coração batendo dentro dele, que comia com eles, que tomava banho, que fazia suas necessidades, que aquele homem, 100% homem, era também 100% Deus. Eles não tinham dúvida disso. Ele era tão humano que chegava a ser divino. Ele era tão divino que chegava a ser humano. Eles viram isso acontecer. E eles pensaram: se a vida tem lado, meu amigo, nós estamos do lado certo. Se a vida é dividida em 2 lados, esse aqui é o lado certo. Acabou a insegurança da gente, porque nós estamos do lado dele. E ele nos ama. E ele nos chamou para andar com ele. E ele está gastando tempo conosco. E está investindo na gente. Então, se a vida tem lado, nós estamos do lado certo. Nós estamos protegidos. Nós estamos do lado mais forte. E quando Jesus diz assim: vamos para Jerusalém, e agora é que o negócio vai ficar bom. Ele vai chegar em Jerusalém, ele vai pregar o pé no traseiro do Pilatos, nós vamos tomar aquele poder, Israel já não mais vai ficar sobre o tacão de Roma, ele vai ser o Moisés. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele chega de uma maneira apoteótica. Diz que as pessoas colocaram ramos nas ruas, algumas delas levaram toalhas e roupas e estenderam. E o jumento, até o jumento achou que era importante. E uns diziam para o outro: o que está acontecendo? O que é isso? Eles diziam: é Jesus, o Nazareno, o Rei dos Reis que está chegando. E eles começaram a ovacionar Jesus, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, louvado seja aquele que vem em nome do Senhor. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele faz o impensável.
Ele enfia o dedo na cara dos fariseus e diz para eles um monte de coisa que muita gente queria dizer e não tinha coragem. Fariseus estúpidos e hipócritas. Ele vai para o templo, faz um chicote, bate nos vendilhões do templo, vira as mesas e colocou moral naquele lugar. Onde é que vocês estão pensando que vocês estão? Vocês transformaram a casa do meu pai em covil de ladrão e salteadores. Faz o impensável. O que fazia com que os discípulos cada vez mais acreditassem que eles estavam do lado certo, da pessoa certa, e estavam em segurança. Eles pensaram assim: a gente que ajudou ele na campanha, quando ele assumir o trono, nós vamos estar lá, né? O Eliene vai ser o tesoureiro. O Aleandro vai ser o cara da pesca, da economia, indústria e comércio. O Mauro deve ser ali o chefe de gabinete, o que manda na coisa, né? E o Gabriel, bonitão lá, deve ser o representante. Lindo, Gabriel. Pastor vai ser o capelão. Gente, nós estamos arrumados, porque a gente ajudou ele na campanha. Impressionante. Mas ao contrário do que eles pensam, o que se ergue para Jesus em Jerusalém não é um trono, mas o que se ergue para Jesus em Jerusalém é uma enorme cruz. E a coisa aconteceu rápida demais. Numa quinta-feira, 6 horas da tarde, Jesus estava jantando com eles, tomando a ceia com eles. De repente ele sai, vai para um jardim, leva 3 dos seus companheiros, que eram aqueles mais chegados. O pessoal estava lá com sono, comeu demais. Eles não conseguem esperar Jesus. Jesus, por 3 vezes, volta, conversa com eles. Eles não sabem o que está acontecendo. De repente, o jardim é invadido. Judas está junto. Ninguém entende nada. Um monte de guardas armados e o povo e os principais sacerdotes com cacetes, com paus e com lanças. Cercam Jesus, prendem Jesus. Pedro tenta acudir, Jesus o repreende. Eles levam Jesus ali numa quinta-feira, no início da noite, passa a quinta-feira e até sexta de madrugada com ele, levando de um lado para o outro. Leva para Pilatos. Pilatos interroga, não acha culpa em Jesus, leva para Herodes, que estava perto da província. Herodes apenas brinca com ele, se diverte com ele e devolve para Pilatos. Pilatos tenta soltar e o tempo passando. A última vez que ele comeu foi 6 horas da tarde. Nunca mais bebeu nada. Escolhem entre Jesus e Barrabás. O povo é instigado a escolher Barrabás. Ele é açoitado. Ele mesmo carrega a sua cruz por 600 metros do pretório ao Calvário. 9 horas da manhã de sexta-feira, ele está pendurado entre os céus e a terra. Seus discípulos foram todos embora. Apenas João e Maria, sua mãe, acompanham no pé da cruz. Tudo muito rápido. Foi de um dia para o outro. A sexta-feira foi de pavor e de medo. Eles se esconderam dentro de uma casa com medo de serem encontrados. O sábado foi aquela história de que você não acredita no que aconteceu. Cara, Jesus morreu. Dá para entender? Como que um cara desse morre? Como que ele simplesmente morre? E do jeito que foi. É como a gente perde alguém querido e de um dia para o outro a gente não entende. Como é que pode? E o domingo foi de caçar o que fazer. Cada um procurava o que fazer. E é exatamente nesse contexto que acontece isso daqui que a gente leu. Alguns foram embora, e esses 2 aqui, Cleopas e mais um, foram para Emaús. Emaús ficava perto de Jerusalém, e Emaús significa lugar onde o sol se põe, lugar onde o dia acaba, lugar onde as coisas acabam, fim de dia, fim de sonho. E eles vão conversando no caminho sobre as coisas que aconteceram. Cara, o que nós vamos fazer?
Nós investimos tudo, nós largamos tudo, eu não tenho nem mais lugar de pescar, minha lagoa, lugar onde eu criava meus peixes. Eu era tesoureiro de outra pessoa, agora eu sou de outro. Nós largamos tudo, como é que a gente vai chegar agora lá no fim do mundo, lá onde um dia acaba, e as pessoas vão dizer para a gente, o que aconteceu? Com que cara que a gente vai dizer que nada aconteceu e que Jesus morreu? Que ele nos enganou? E eles estão andando. Jesus ressuscitou. Só que eles não sabem disso. Embora as mulheres já tivessem ido ao túmulo e tivessem contado para eles, mas eles não acreditaram. E Jesus vem, e isso é muito engraçado. E Jesus começa a andar com eles, ressuscitado. Escuta, o que é que vocês estão falando aí à medida que vocês caminham? E eles dizem, o senhor está vindo de onde? Eu estou vindo de Jerusalém. O quê? És o único que não sabe o que aconteceu lá? Você está por fora do que aconteceu lá? Não acredito. O senhor é tão desinformado assim. Não sei o que aconteceu. Fala para mim o que aconteceu comigo, que eu não estou sabendo, não. Jesus, o Nazareno, o nosso mestre poderoso que fez milagres. Você não sabe o que aconteceu. Ele foi entregue pelos sacerdotes. Eles o crucificaram. Eles o mataram. Eles destruíram o nosso sonho. É mesmo, é. As mulheres foram lá no túmulo, disseram que estava aberto e a gente mandou gente lá também, mas ninguém viu nada, não. Sério, sério. Jesus vai andando com eles. E diz a Bíblia que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Alguma coisa nos olhos, escama nos olhos. Os olhos estavam tapados por tristeza, sei lá pelo quê. O fato é que eles olham para Jesus e não reconhecem Jesus. E eles vão andando, andando, e quando eles chegam em Emaús, diz que Jesus finge que vai passar adiante. E aí eles dizem, Senhor, tá muito tarde, por que o Senhor não fica com a gente? E ele entra. Diz que ele senta à mesa. E quando ele senta à mesa e ele parte o pão, eles o reconhecem. É ele. Mas Jesus, vai embora. Eles nem desfazem as malas. Diz que na mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, onde eles acharam os outros 11 reunidos, porque Judas já havia ido embora. E eles começam a conversar, e aí eles dizem, olha, o Senhor ressuscitou mesmo, porque ele já apareceu a Simão. Aí os dois falam, não, mas é mesmo, ele apareceu para nós também. E eles começam a contar o que aconteceu. E Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Eu fico pensando, o que é que tinha no coração dos discípulos que os fez ir embora? O que aconteceu no coração dos discípulos de Jesus que fez com que eles desistissem? O verso 21 nos diz que eles ficaram extremamente decepcionados com Jesus. Diz assim, ora, nós esperávamos que ele redimisse a Israel. Ele não tinha o direito de morrer. A gente esperava que ele fizesse isso. A nossa expectativa é que ele viesse e tomasse o trono e se instalasse e que parasse com essa tragédia que nós estamos vivendo aqui. Era isso que nós. Agora, gente, quem foi que disse para esses caras que Jesus ia fazer isso? Onde é que eles arrumaram isso? Como é que eles acreditaram numa besteira dessa? De onde é que eles tiraram isso? Jesus, nos evangelhos, falou para eles, no mínimo, 10 vezes que ia morrer. 10 vezes. Em Marcos, no capítulo 10, versos 32 e 37 a 37, é interessante.
Jesus fala com eles. Esse cara tem um problema, não pode. É o seguinte, nós estamos indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, ele vai ser humilhado, ele vai ser cuspido, ele vai ser machucado, ele vai ser morto, ele vai ser morto, no terceiro dia ele vai ressuscitar. Vocês entenderam? Cabeça de massa de tomate. Aí o Pedro e o João, o Tiago e o Pedro falam assim: senhor, nós temos um negócio a perguntar. A despeito desse negócio que você está falando, a propósito, estamos escutando aqui o que o senhor está falando, temos um pedido para o senhor. Qual que é? Quando chegar lá na sua glória, quando o senhor meter o pé lá no Pilatos, deixa eu e meu irmão, um ficar de um lado, outro. Pensa, esse cara tem problema. Pensa. Na ceia, na quinta-feira, Jesus pega o pão. Tá vendo isso aqui? Pão, P-A-O-T-I-O, pão. Isso aqui é o meu corpo. Isso aqui não é o meu corpo, isso aqui simboliza o meu corpo. Mastiga isso aí, mastiga. Mastigou? Do mesmo jeito, o meu corpo vai ser esmagado por você. Esse é o meu corpo. Entendeu? Entendeu? Tá vendo isso aqui? É sangue, vinho. Esse vinho é o meu sangue. Não é o meu sangue. Isso aqui representa o meu sangue. O meu sangue vai ser derramado por vocês. Entendeu? O que é que desenha? E mais, um de vocês vai me trair. O que é isso, senhor? Quem? Qual que é? João, você que está aí perto, pergunta para ele, quem vai trair? O João pergunta, quem é que vai trair o senhor? E ele responde, é aquele que eu enfiar a mão no prato e botar o pão na boca dele. Aí Judas vem, Jesus pega o pão, enfia no prato e põe na boca dele. E cochicha com Judas. O que você tem que fazer, faça de pé. E Judas sai, derrubando as mesas. E eles não sacam. Sabe o que eles pensam? Que o Judas foi buscar a bolsa para pagar o restaurante, porque o Judas ficava. Pensa! É impressionante como a gente gosta de acreditar naquilo que a gente quer. A gente gosta de acreditar no que a gente quer. Tem um texto na Bíblia, em Mateus, no capítulo 6, verso 33, a gente sabe de cor. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e o quê? Nossa, ficou bonito, hein? Vamos repetir? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e o quê? Tem certeza que é isso que está escrito lá? Você tem certeza que é isso que está escrito lá? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas ou todas as demais. É isso que está escrito lá? É isso. Lê. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas. O que Jesus está falando? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, nem pelo vosso corpo, o que é a vez de beber. Não é a vida mais do que alimento, o corpo mais, e vai falando. O que é que ele está prometendo ali? Que se a gente buscar o seu reino e a sua justiça, não vai faltar para nós pão, não vai faltar para nós água e não vai faltar para nós roupa. O resto, meu amigo, você quer acreditar. O resto é por sua conta. O resto você colocou na boca dele algo que ele não falou. Não são todas as coisas. Eu fui, eu fiz, e o carro do ano nem virá, meu amigo. Pode ser, mas não foi isso que ele prometeu. Entende isso? A gente se decepciona porque a gente crê errado. A gente coloca na boca dele aquilo que ele nunca falou. João 7,38. Aquele que crê em mim, do seu interior, fala com vontade. Eu quero ouvir vocês falar. Aquele que crê em mim, do seu interior, é isso que está escrito lá? Você tem certeza que é isso que está escrito lá? Estão falando? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras,
do seu interior fluirão. É como diz, né? O Nilton falou, não, né? O Zezinho falou, não. Tem que crer como diz as Escrituras. Tem que crer do jeito que as Escrituras estão falando. Senão você vai crer errado, meu filho. E tem muita gente aí decepcionada com Deus, sem Deus nem saber por quê. Entre aspas. Porque creu errado, porque gosta de acreditar naquilo que quer. Não procura. Entende isso? Eles estão decepcionados porque alguém seduziu, alguém sugeriu, o próprio coração deles envenenou-os de tal maneira que eles não escutaram o que Jesus estava dizendo. Às vezes a gente está tão focado, às vezes a gente está tão absorvido pelos nossos próprios problemas, que tudo aquilo que a gente ouve, a gente acha que é por conta daquilo que a gente quer. Jesus está falando de algo muito maior. Não é algo em torno do próprio umbigo deles, não. Eles não sabem. Eles não sabem. A segunda coisa que acontece com eles aqui é que o coração deles travou no Calvário. Travou no Calvário. Ontem, o sábado, eu estava assistindo um clássico, um belíssimo jogo. A seleção brasileira estava jogando, Flamengo, contra um time muito ruim, Vasco. Estava 0-0 o jogo. A televisão lá do hotel travou. Não sei o que, travou. Aí eu vim para cá, fiz o culto rapidinho, porque eu queria ver o futebol. Entendeu? A hora que eu cheguei lá, eu liguei a televisão. Sabe onde é que estava travado? No mesmo lugar. A mente deles e o coração deles travou no Calvário. Eles não conseguiam ver nada mais além da tragédia. A hora que Jesus chega para eles e pergunta: o que aconteceu? Eu falo: você não sabe. Você não sabe da última. Não sei da última. Qual que é a última? A mais recente. Mataram Jesus. Cara, é domingo já. Essa última aí foi sexta-feira. O Bruno Henrique já varou o gol. Já acabou o jogo. Nós já ganhamos. Você está falando de sexta-feira. Hoje é domingo. Qual é a última notícia que você tem da sua vida? Se foi 1 hora antes desse culto, eu quero dizer para você que é velha. Há um Jesus ressuscitado. O túmulo foi aberto. Isso significa que qualquer um de nós pode ser vitorioso nele. Isso significa que quem dá a última palavra na minha vida não é o médico, não é o advogado, não é o juiz, não é o economista. Quem dá a última palavra na minha vida é Jesus, porque ele está vivo. Entende isso? Às vezes nós travamos na tragédia. Eu conheci uma mulher que me contou uma história que ela estava sofrendo há mais de 30 anos. Ela me contou a história, eu falei: senhora, e aí? Isso aconteceu que dia? Ontem? Eu falei: não, tem 30. Como? 30 anos travada na tragédia. 30 anos presa em Alcatraz. Uma prisão horrorosa, não consegui dar um passo. Presa no passado. Entende isso? Gente, presa na tragédia que não anda. Meu filho, você devia ter acreditado nas mulheres. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Muita coisa já aconteceu. Saiu uma edição extra no jornal dizendo que ele ressuscitou e vocês não sabem de nada. A pedra foi removida, as mulheres chegaram, o anjo estava lá em cima e disseram: por que procura dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Entende isso? Mas eles ficaram travados lá atrás. É muito interessante como Jesus trata eles, sabe? Jesus, diz aqui a Bíblia
E Jesus põe a mão na cabeça e fala assim: não é possível, gente, não é possível. Ó nécios e tartos de coração, vocês são lentos demais, lento, mas lento, igual uma lesma atravessando a rua de muleta. Lento, lento para entender. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse? Quem é que não sabe que o Cristo vai padecer? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse para ser glorificado? Que a glória do Cristo está no fato dele ter morrido, que a glória dele foi fazer a vontade do Pai, satisfazer o Pai. E por causa disso, o caminho da glória passa pela cruz. Vocês não sabiam disso? E diz que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha a eles o que a seu respeito constava em todas as escrituras, de Gênesis a Malaquias, fala de um Deus que morre. Isaías, no capítulo 53, fala da cruz 800 anos antes da cruz. E fala os detalhes da cruz. Quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados 800 anos antes. Isaías foi uma fotografia de 360 graus da cruz e mostra para quem quer a história de um Deus que morre. E Jesus conta isso para eles. Fala isso para eles. Eles entendem? Bah, não. Não entendem. Os seus olhos estão o quê? Fechados. E eles chegam em Emaús. Jesus finge que vai passar. Eles pedem para Jesus entrar. E quando Jesus entra e pega assim o pão e parte o pão, eles o reconhecem. E Jesus vai embora. E eles dizem assim: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? É ele. Um trem aqui dentro de mim, assim, não foi? Você sentiu também? Senti. Cara, vamos embora. Vamos sair aqui desse fim de mundo. O mundo não acabou, não. Ele está vivo. E eles vão e encontram a comunhão de outros que falavam a mesma coisa. É verdade, ele apareceu para mim. Não, não, nós também. E começa a contar. E Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Portas e janelas estão trancadas. Tudo travado. Paz seja convosco. Meus irmãos, nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos saber o que é que Deus falou para nós. Quais são as suas promessas? Porque não existe nenhum não em cada uma das suas promessas. Tudo aquilo que ele prometeu tem um sim. Então eu e você estamos acreditando errado, se nós estamos decepcionados com ele. Entende isso? Entende isso? Porque a gente gosta de acreditar naquilo que a gente quer. E não é assim. Deus nos deu a sua palavra. E nos deu os meios de graça, através dos quais ele aparece e honra aquilo que ele falou. Porque não existe ninguém mais interessado em honrar a sua própria palavra do que Deus. Ele zela pela sua palavra. Ele não é como eu e você, que sabemos que não vamos fazer, e a gente diz que vai fazer.
Ele não é como eu e você que mentimos, que nos enganamos e que enganamos as pessoas. Se ele fala, ele vai fazer. Ele tem um zelo enorme pela sua palavra. De maneira que nada é tão constante e eterno como a sua palavra. Tudo, absolutamente tudo, vai passar. O que é que não vai passar? As suas palavras. Não passa. Não volta vazia, sem cumprir aquilo que ele estabeleceu. A minha palavra, eu zelo por ela, é isso que ele diz. E quando eu falo, eu faço. E é por isso que eu preciso conhecê-la. É por isso que eu preciso amá-la. E Deus estabeleceu meios de graça através dos quais ele vai nos iluminar para entender aquilo que ele já revelou. Oração, precisa orar, precisa falar com Deus. Todos os dias, entender que tem alguém na sua casa, que Deus não é uma força, nem uma energia, nem uma coisa, nem um poder. Deus é uma pessoa. Você precisa entender que tem uma pessoa com a qual você precisa se relacionar. Você precisa falar com ele. Você precisa ler a Bíblia. Amar isso daqui. Colocar isso daqui no peito, no coração, porque essa é a única coisa, a única fonte que você tem para acreditar. Tem gente que diz que crê em Deus e não lê a Bíblia. Quem quer? Crê em quem? Crê de que jeito? Como crer? Precisa ler. Precisa ter comunhão. Comunhão, meio de graça. Quando eles têm a iluminação para entender que é Jesus, para onde eles correm? Para onde estão os outros? É para lá que eles correm, para onde estão os outros. E eles começam a ouvir as histórias que vão aquecendo o coração. A ceia. Pá! A hora que Jesus parte o pão, é ele. Não existe nada que me emociona mais do que participar da ceia. Esse aqui é o meu corpo, que foi triturado, esmagado por você. Eu amo você. Eu entreguei o meu corpo. Esse aqui é o meu sangue. Eu me lembro que eu sou amado. Eu me lembro que eu sou querido. Eu me lembro que a minha vida vale a pena. Eu me lembro que ele investiu em mim. E que ainda que ninguém queira, e que ninguém dê oportunidade, ou que ninguém me chame, ou que ninguém me dê alguma coisa, ele me deu a vida. Dá para entender? Eu acho até que a gente, pastor, faz rápido a ceia. Rapidão. Comeu, bebeu, vamos embora. A ceia de Jesus, ele senta, ele come, ele conversa, e ele fala do seu sacrifício, do amor dele, do quanto ele aposta em nós, e quanto ele sabe que vale a pena. Isaías, no capítulo 53, verso 11, diz assim: ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Foi duro, foi difícil, foi doído, e ficará satisfeito. Valeu a pena. Valeu a pena. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, com aquilo que ele sabe, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, por causa do que ele fez,
do que ele conquistou, do que ele comprou com seu sangue, eu vou dar de presente para ele muitos como a sua parte. E ele vai tirar o despojo dos poderosos, porque ele derramou a sua alma na morte. Foi contado como se fosse um transgressor. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Por isso, eu vou dar a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Pode acabar? Hã? Amém. É isso aí. É isso aí. Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por esse lugar, por esse momento, por essas pessoas, pelo teu amor, pela o teu Espírito que esclarece para nós a tua palavra, que nos dá inteligência para entender, que faz questão da gente, que fala conosco de um jeito que a gente entende. Isso é só o Espírito Santo do Senhor. Deus, nos ajude a crer direito. Não nos permita que a gente se corrompa na nossa fé, no sentido de esperar aquilo que o Senhor nunca disse que ia fazer, mas nos agarrar na tua palavra, na verdade, seguir o caminho da oração, da comunhão, da leitura, da prática, da ceia. Aparece para nós nesse meio, como o Senhor tem feito agora o nosso coração arder. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.